Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos. Pela diretoria de fiscalização de produtos controlados, é um prazer, uma honra estar aqui nesse evento. Tá? Eu sou o Coronel Roberto, sou chefe da divisão de autorização da DFPC, né? E vim aqui falar um pouquinho sobre aquisições institucionais de produtos controlados pelo Exército, né? E comigo aqui está o meu time lá da divisão, eu vou apresentar para os senhores, né? Eu tenho ali o Coronel Dre. O Coronel Dre, ele é o subchefe da divisão, né? Tenho ali o Capitão Henriques. O Capitão Henriques é chefe da seção de comércio nacional, né? Tem o Subtenente Lucas, que é analista da seção de comércio nacional. E também tem nós temos aqui uma força-tarefa, juntamente com a IGPM, né, que é onde as polícias militares e os bombeiros militares têm uma ligação direta. Temos o Coronel Calazans, que também aqui está participando junto com a gente dessa palestra. Então, nosso objetivo é apresentar aí as principais características dos processos de aquisição institucional de produtos controlados pelo Exército, tá? No mercado nacional e por importação. E eu já adianto que importação, no mercado nacional, nós não sofremos impactos, poucos impactos na nova legislação, mas importação mudou bastante coisa para aquisição. Nosso objetivo, né, é seguir esse roteiro. Então vamos falar aí uma introdução, onde a gente vai abordar quem pode adquirir produtos controlados pelo Exército. Vamos falar sobre o uso permitido e uso restrito. Então, no final ali, no começo de 2023, o mercado sofreu uma alteração significativa de legislação. Os calibres nominais de uso restrito e permitido foram alterados. Então, isso impacta muito na aquisição dos senhores. Vamos falar um pouquinho de planejamento estratégico institucional. Depois seguimos aí para discorrer realmente sobre a palestra, onde falaremos de aquisição no mercado nacional, aquisição mediante importação, que é uma novidade hoje que nós temos. Vamos falar de doação, né, que é uma forma de aquisição e está muito presente lá com a gente. Máquina de recarga, filtro e máscara contra gases. E aí fecharemos aí numa conclusão, onde vamos abrir aí para dúvidas. Se a gente não conseguir pelo tempo, a gente fica aqui depois da palestra também em condições de tirar a dúvida dos senhores diretamente. Então, começamos aí. Quem pode adquirir produto controlado pelo Exército? Então nós temos uma legislação, que é o decreto 9847, né? E lá ele tem as instituições elencadas no artigo 34. Então ali é bem claro, né, quais são as instituições que podem adquirir produto controlado pelo Exército. Eu tenho ali ele discorrido mais à frente. E também teve uma inclusão, né, das instituições elencadas no artigo 75 do decreto 10.030. Então, colocaram mais duas instituições, que é o IBAMA e o CMBio, que podem adquirir PCE. Aqui então está o artigo 34, estão todas as instituições aí elencadas que podem adquirir produto controlado pelo Exército. E, como eu falei, o decreto 10.030 incluiu o IBAMA e o ICMBio, né? E essas instituições, elas não têm planejamento estratégico, elas adquirem, né, em caráter excepcional. Isso é importante falar. Aqui nós temos a legislação que baliza, né, o que é de uso permitido e de uso restrito. E a mais nova é essa portaria conjunta, né, que saiu lá em 6 de novembro de 2023, que colocaram a aferição à listagem dos calibres nominais. Então ela define bem o que é restrito e o que é permitido. Planejamento estratégico, né? Ele é previsto no artigo 34 lá do decreto 9847, e os documentos necessários
está nessa portaria aqui, 1541, essa portaria do comandante do Exército, que traz ali o modelo do planejamento estratégico. Então, se seguir realmente o que está previsto na portaria, os anexos onde estão os modelos, não tem problema algum na sua aquisição. E esse aqui é o trâmite do processo. Isso é muito importante, tá? Que nós temos 3 ramos distintos de aquisição, tá? Então, começando aqui, nós temos na esfera estadual, né, as guardas civis, municipais, a polícia civil, né? E também aquelas corporações estaduais, por exemplo, Detran, né? Aquela Secretaria Municipal de Transporte Terrestre, DR e, né, Departamento de Estrada de Rodagem e outros, né? Eles fazem esse ramo de aquisição. Então começam lá fazendo, né, a sua solicitação do planejamento estratégico. Eles encaminham para o Comando Militar de Área. Então nós temos o Comando Militar de Área. É só entrar no site do Exército ali para ver a sua área. Nós temos divididos aí pelo Brasil. O Comando Militar de Área, então, ele encaminha para o Estado-Maior do Exército, onde é feita a análise, tá? E segue para o gabinete fazer a aprovação. Então, quem faz a aprovação, publicação em boletim reservado, boletim do Exército reservado, é o gabinete, que aí segue o caminho para informacional de vocês, tá? Geralmente, os comandos militares de área os procuram para poder disponibilizar o planejamento estratégico. Aqui é a parte de polícia militar e bombeiro militar, né? Eles têm aqui no meio desse processo, é similar ao de cima, então procuram o comando militar de área e depois, né, enviam para o Comando de Operações Terrestres através da IGPM, né, para o parecer. Aí a IGPM manda para o Estado-Maior do Exército e gabinete e assim segue para a informação dos senhores. Então, Polícia Militar e Bombeiro Militar é um pouquinho diferente. E por último, nós temos essas corporações federais, né? Então, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, ABIN. Esse pessoal já se liga direto ao M. Então, eles não passam pelo Comando Militar de Área. Isso é importante falar, tá? E aí segue também para o gabinete para aprovação em boletim do Exército reservado. Então, a gente salienta isso aqui, é importante, que a análise e aprovação compete ao Estado-Maior do Exército e ao gabinete. Então, ele não é um processo da DFPC. Por que a gente fala isso? Porque às vezes os senhores mandam um processo para a DFPC e a gente tem que devolver o processo com o caminho que tem que seguir. Então, tem uma perda de tempo muito grande. Então, né, tem que seguir lá aquele processo, tá bom? Depois, né, que a instituição tem essa aprovação, aí sim o requerimento ele é enviado direto à DFPC. A previsão do planejamento estratégico é de até 4 anos, né? E se alguma instituição tiver uma necessidade excepcional, ela pode solicitar uma excepcionalidade lá junto ao Estado-Maior do Exército, tá? Isso é factível. Então, só entra no planejamento estratégico produto controlado de uso restrito. Isso é importante falar também. E aí, como eu já adiantei, depois, né, dessa publicação, aí sim, o requerimento para a DFPC. Isso aqui também a gente tem que bater, tá? O planejamento estratégico é da instituição como um todo, tá? Ele não pode ser da delegacia, do batalhão, da regional, porque eu vou abater do planejamento estratégico dos senhores. Então a gente vê muito aquelas apreensões, principalmente na área de fronteira, e aí chega na DFPC a solicitação de requerimento específica daquela área. E aí a gente geralmente devolve quando não vem do órgão central daquela instituição, tá bom? Isso é importante também a gente ressaltar aqui. Isso aqui
tá? É muito importante. Então, muitas instituições solicitam para a gente o requerimento, a gente abate, tá, do saldo do planejamento estratégico e a instituição não adquire, por diversos motivos. E aí daqui a pouco chega lá para a gente um pedido. E a gente fala, não, mas vocês já solicitaram no ano anterior, há 2 anos. E aí, não, mas a gente não adquiriu. Então, quando houver a não aquisição, tem que comunicar para a gente, tá? É só vir um documento oficial da instituição dizendo que não adquiriu, tá? Porque a gente vai fazer o estorno do saldo no planejamento estratégico. Isso a gente vê muito quando existe processos, né? Geralmente a instituição pede o requerimento para comprar no mercado nacional e ele não adquire e chega lá, não, eu resolvi adquirir agora por importação. E aí quando a gente vai ver, a gente fala assim, opa, peraí, mas pra gente vocês já adquiriram. Já tinha aqui uma solicitação anterior. Aí a gente, né, orienta, não, tem que pedir, né, o estorno para que faça uma nova aquisição, tá bom? Ou tanto no mercado nacional quanto por importação, tá? E é importante salientar também que o requerimento para o mercado nacional, tá, não serve para importação, porque quando eu autorizei aqui, eu já fiz o abatimento de saldo. Então tem que fazer o estorno, tá bom? A gente está vendo muito processo desse tipo lá na diretoria. Aqui a gente vai falar agora de uso permitido, PCE de uso permitido. Então, quando for adquirido, continua sendo comunicado ao Comando do Exército, tá? Não precisa pedir autorização para aquisição de uso permitido, a não ser que a instituição não tenha previsão no artigo 34 lá do decreto 9847. Por exemplo, o DETRAN, Secretaria lá de Transporte Terrestre, DR, por mais que esse pessoal faça aquisição de uso permitido, aí tem que solicitar para a gente essa excepcionalidade, tá? Então isso aí é importante salientar aqui, tá bom? Essa regra vale como um todo para essas instituições aqui, ó, do artigo 34. Aqui é o nosso modelo, tá? Essa portaria 167, ela é relativamente nova. Então aqui o anexo A, ele trata do modelo de comunicação de aquisição. Então, é simples aqui a sua confecção e depois só enviar lá para a DFPC, tá bom? É o anexo A da portaria 167. Isso aqui também, tá, tem que fazer parte do processo. Então, após, tá, a aquisição, tem que fazer inclusão em carga na instituição, né? Tem que fazer o registro no SINARME, tá? Exceto Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares e GSI, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, exceto esse pessoal, tem que fazer registro no SINARME. Esse pessoal aqui, o registro é no SIGMA, né? O nosso sistema de gerenciamento de armas, militar de armas, tá? Próximo passo, marcação das armas. Então nós temos uma portaria 213, lá de 2021, que ela faz a especificação dessa marcação. Então tem que ser marcadas as armas. E quando nós temos aqui a aquisição por importação, a instituição tem que procurar a DFPC anteriormente, solicitar uma conta, né, no Sicofa. O Sicofa é o Sistema Controle Fabril de Armas e tem que fazer o lançamento, tá? As armas, elas têm que ter origem, ela tem que ter certidão de nascimento. Ou ela nasce, ou no mercado nacional, quando ela é fabricada, a fábrica já informa a DFPC a numeração e a gente faz a inclusão no Sicofa. Mas quando ela é importada, é de responsabilidade de quem importa, tá? Isso é muito importante. A página do site da DFPC, ela sofreu, no mês passado, uma inovação. Então, nós atualizamos a nossa página
e lá tem todas as informações para aquisição, tá? PCE de uso restrito, PCE de uso permitido, aqui também as definições, quem pode adquirir, está aqui Guarda Municipal, PCE de uso restrito, Polícia Civis e Estados do DF. Então, né, entra lá no site, tá? Só procurar aí autorização, tem lá uma barra e tem todas as informações de todos os modelos de documentações, tá? Marcação, então falamos anteriormente. Então a marcação, né, ela tem que entrar, tá, o logotipo, tá, do estado e da instituição, tá bom? Então tá aqui um exemplo de uma guarda municipal, né? Aqui de uma polícia militar, então a gente pode observar aqui, ó, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós temos aqui o brasão da República, o brasão estadual, tá, do estado, e o brasão da corporação, tá? Então essa marcação ela tem que acontecer. E às vezes nós vamos até ter uma quarta marcação, tá? Quando essa arma ela é doada, então a gente está vendo muito processo de doação das polícias militares para as guardas municipais. Então vai entrar aqui um outro brasão. Ah, não, coronel, se por acaso não tiver mais espaço, ou tiver outra dúvida, consultem a DFPC. A DFPC vai chegar no entendimento e vai homologar uma situação específica para os senhores, tá? Então procurem a DFPC. Então, aquisição no mercado nacional de produtos de uso restrito. Então, né, já falamos isso aí anteriormente. Aqui né, fala que o Exército autorizará previamente, tá? Munição, tá? E armas de fogo e ou os demais produtos controlados. Então tem que ter essa mentalidade. Então o Comando do Exército autorizará previamente, tá? Isso é muito importante. Aqui, tá? Tá o modelo de requerimento no mercado nacional de PCE de uso restrito. Então é o anexo B da portaria 167. E aqui, né, segue o mesmo rito que a gente falou anteriormente de PCE de uso permitido. Então, após a aquisição, aplicam-se os mesmos procedimentos citados para os PCEs de uso permitido. Aquisição mediante portação. Aqui, digamos que é o core hoje da nossa palestra, tá? Então, recentemente, nós tivemos uma atualização, nós tínhamos uma portaria, que era a portaria 1729, ela tratava de comércio exterior de produtos controlados, e sofremos, né, uma atualização. Essa atualização já foi baseada no novo processo de importação que está sendo conduzido pelo governo federal através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MDIC, tá? E ela está praticamente já orientada nesse novo processo. É importante salientar que os produtos que são importados têm que ter certificado de conformidade. Então, na portaria lá 189, essa portaria do Estado-Maior do Exército, ela traz aqui, tá, os produtos que tem que sofrer a conformidade. Então, nós temos lá na página da DFPC os órgãos de certificação designados, e cada órgão desse ele tem um escopo de produto que eles fazem os testes de ensaios para certificação. Então, é de livre escolha da instituição, tá? E ali vai importar, tem que se preocupar com o certificado de conformidade. Ah, tá bom, coronel, mas eu vou importar para testes de ensaios. Eu preciso de certificado de conformidade? Não. Às vezes até essa importação para testes de ensaios vai ser para ter o certificado de conformidade. Tá bom? Aqui é um extrato da portaria lá 189, que traz, né, a ordem da avaliação de PCE importado, tá? Então tá aqui, ó, a avaliação de PCE importado ocorrerá por iniciativa do fabricante estrangeiro ou do fornecedor importador de PCE, tá bom? Aqui mais uma previsão, os tipos de PCE fabricados fora do país
estão sujeitos à avaliação de PCE importado, tá? E são os mesmos submetidos à avaliação técnica da conformidade de protótipo, conforme o artigo 11 destas normas: arma de fogo, menos letal, munição, pirotécnico e proteção balística, tá? Aí a gente fala de certificação, tá? Hoje, a portaria 189, o que ela traz? Que a certificação é do produto, tá? Para a gente interessa a certificação do produto, tá? Onde eu quero chegar? Por exemplo, Polícia Militar do Pará. Ela vai adquirir uma pistola do fabricante X. A Polícia de Minas Gerais já adquiriu essa pistola. Tem um certificado de conformidade já desse modelo de pistola. A Polícia Militar do Pará pode solicitar e colocar no seu processo, tá? Esse modelo de pistola já passou por uma conformidade, tá bom? Então, a conformidade é do produto, tá? Enquanto a portaria 189 estiver em vigor, segue essa métrica. Isso aqui é importante falar, tá? Os produtos, nós classificamos nossos produtos por importação em 3 faixas, tá? Faixa verde, faixa amarela e faixa vermelha. Os produtos faixa vermelha, né, arma de fogo, munição e outros, sempre deverão ter vistorias de todos os itens, tá? Faixa amarela, eles sofrem vistoria por amostragem. E faixa verde, geralmente a gente não faz a vistoria, tá bom? Voltando aqui, é importante a gente falar isso aqui, ó, tá? A gente nessa nova portaria de comércio exterior de produtos controlados, determinamos a nossa adesão ao novo processo de importação. Nós já aderimos, tá? Agora o processo de importação deixou de ser licença de importação para ser LPCO, licenças, certificados, processos e outros, tá? Nós já aderimos no faixa verde em 22 de maio, tá? E para os senhores terem uma ideia, né? Isso foi divulgado pelo MDIC e nesse período de maio para cá nós tivemos 17 LPCOs faixa verde. É um processo muito menos burocrático. E tivemos 2.000 licenças de importação faixa verde. Então o pessoal não se preparou no que o MDIC, né, colocou no ar, tá? E adiantem muito o processo de importação. O MDIC fez uma inovação muito grande. A exportação já tratava com LPCO, né? E era um processo muito mais rápido e aí o pessoal trouxe para importação também. Como é que nós colocamos os prazos, tá? Então nós temos aqui, faixa verde entrou 22 de maio, tá? Faixa amarela, né? Entrou 13 de outubro, tá? E faixa vermelha, a previsão é entrar agora dia 10 de novembro, tá bom? Isso é importante. Isso aqui também, né? Nós tivemos vários casos disso na DFPC, várias solicitações e nós tivemos que fazer uma reunião normativa para definir isso aqui, tá? Muitas corporações, e a gente fazia, ajudava a corporação, geralmente quando a aquisição é por importação, a gente liberava às vezes a carga, né, através de DTA, para que a conferência seguisse nas instalações daquela corporação. Isso aí liberava lá a área de segurança ou do aeroporto do porto, né, de tirar aquela quantidade grande de armamento, porque quando uma compra é institucional, ela é uma compra grande, muito volume, tá? E aí depois de muita deliberação, jurídica até, não há previsão realmente de tirar esse material do recinto alfandegado, tá? O Exército autorizava, mas a gente estava autorizando de forma, digamos assim, excepcional. Então,
nós, né, levamos esse assunto para a jurídica bateu o martelo e não há previsão legal. Tá? A previsão legal de declaração transaduaneiro que autoriza o transporte de mercadoria, ela é entre recintos alfandegados. Tá? Não pode ser na instituição. Aí, pô, beleza. Não, aí, coronel, mas, pô, eu vou acionar a equipe. Não, aí o nosso general falou o seguinte: a gente vai adotar o que está previsto na legislação, mas a nossa equipe vai fiscalizar final de semana, fora do expediente, de noite, se for preciso. Tá? E aí saiu uma circular da DFPC orientando todas as regiões militares quanto a esse procedimento. Então, chegou o material da instituição, é prioridade. Tá? E aí eu peço para os senhores acionarem lá o SFPC com tempo, com programação. Então, se os senhores já tiverem lá os dados de chegada, previsão da chegada, informem antecipadamente. Tá? A equipe vai estar pronta. Tá? Sábado, domingo, de noite. Tá? Então, só planejar. Tá? É importante falar disso aí. Tá bom? Novo processo de exportação, o que mudou? Né? Agora, vamos lá. Então, nessa atualização prevista da portaria 2566, não há mais previsão de certificado internacional de importação. Tá? Isso é muito importante. Então, a partir do dia 10 de novembro agora, a gente não vai mais trabalhar com CI. Tá? E aí, como é que vai se dar o processo? A instituição poderá fazer a licença de importação diretamente no Siscomex. É claro que ali, no sistema lá de licença de importação, tem um campo chamado Pucomex. Neste campo, a instituição coloca todos os documentos comprobatórios daquela importação. A gente chama de dossiê, né? E ali vai ter toda a documentação. Então, não precisa mais solicitar para a gente a licença de importação. Informem isso lá nas informações complementares da licença de importação, que é uma aquisição institucional, e a gente vai seguir para o dossiê para ver toda a documentação, planejamento estratégico, ali as outras informações necessárias, certificado de conformidade, e por aí vai, tá bom? E aí vamos falar de Polícia Militar e Bombeiro, tá? A Polícia Militar e Bombeiro, ela pode fazer LI, mas depois de solicitar o parecer da IGPM. E como é esse parecer da IGPM? Ele vai ser através de ofício da IGPM para a instituição. Então a instituição solicita o parecer, a IGPM responde para a instituição e a instituição coloca na licença de importação no dossiê. Tá bom? É esse o procedimento agora. Tá? Antigamente, no modelo anterior de CI, a IGPM colocava o parecer ali, tinha um campo para isso. Agora não tem mais. Isso aqui não foi o Exército que decidiu, isso aí não. O Exército ele é um anuente do comércio exterior brasileiro. Isso aí está previsto na adesão ao novo processo de exportação. Então, quando o Exército assinou lá o acordo de cooperação de adesão, não pode ter outro documento que faça frente lá à nova LPCO importação. Então, a gente já está adotando isso para ficar de acordo com o que o MDIC colocou na portaria nova aí do novo processo de exportação. Tá bom? E vai facilitar para os senhores também. Tá? Vai deixar de ser, vai deixar de ter um espaço burocrático, né? Vai agilizar mais. Outra coisa também, o que essa nova portaria trouxe? Ela trouxe a oportunidade de ter uma LPCO Flex, tá? O que é uma LPCO Flex? É o seguinte, a instituição tem um planejamento estratégico para 4 anos. E ele quer adquirir, citar aqui, 10 mil fuzis em 2 anos. Ele pode pedir esses 10 mil fuzis numa licença só. E a DFPC vai autorizar, e depois ele não vai, se ele quiser trazer 2 mil fuzis a cada 3 meses, ele não precisa pedir uma nova licença. Ele vai fazendo declarações de importação e vai abatendo do seu saldo. Tá? Então a licença ela vai ser anuída uma única vez. E depois vai ser só o procedimento de chegada da mercadoria, né? Declaração lá junto à Receita Federal, vistoria e retirada do produto. Também a instituição vai ganhar bastante tempo nesse processo. Tá?
E aí a LPCO Flex pode até ser no máximo, né, do quantitativo que a instituição tem de planejamento estratégico. Tá? A instituição quer adquirir, a licitação não saiu ainda, mas já tem a previsão, já pode solicitar. Tá? Quando sair, ela já faz a sua aquisição. É importante falar que as LIs, apesar do novo portal de importação, a gente vai começar a trabalhar com LPCO Flex e LPCO, a licença de importação, principalmente para órgãos de segurança pública, órgãos da administração pública, né? Elas vão estar disponíveis até dezembro de 2026, tá? E essa é a data que o MDIC colocou para a gente, tá? E a gente vai fazer, vai atender. Mas quanto antes a instituição aprender a fazer LPCO e LPCO Flex, é melhor. É um sistema muito mais rápido, muito mais prático, intuitivo, tá? É muito melhor. Doação de arma. Né? Tem essa previsão lá no nosso Estatuto de Desarmamento, da Lei 10.826 de 2023. Tem um decreto também, o decreto 9847 fala sobre isso, da previsão. O decreto 11.615 aí de 2023 também trata sobre doação de arma. E temos essa instrução técnica administrativa da DFPC, que é número 11, que também dispõe aí sobre procedimentos de doação de arma. Tá? Isso aqui é muito importante, tá? Então, geralmente nós temos dois tipos de doação de arma, tá? Das armas de fogo apreendidas aí após aí né, a persecução penal, né? E temos também aquela doação de armas quando vem de instituição para instituição, que é uma forma de aquisição. Aqui, falando sobre essa parte de arma de fogo apreendida, tá? Tem que ter o laudo pericial, tá? Tem que ter isso lá na juntada aos autos. O juiz, né, quando não mais interessar a persecução penal, o juiz competente manda ao comando do Exército para aquela doação. E a prioridade é para aquela força, né, que fez a apreensão. Claro, respeitando o planejamento estratégico, vindo pelo órgão central da instituição e etc. E aí também a previsão onde o comando do Exército manifesta, né, favoravelmente a doação, e a gente tem esse prazo de 15 dias aí, depois da comunicação do juízo, tá bom? E nós temos alguns critérios que são estabelecidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Senasp. Essa questão da Senasp a gente está trabalhando, tá? Para ver se a gente não está vendo mais a Senasp entrar neste caso de doação de arma. Está sendo uma coisa muito regional, muito estadual, tá? A Senasp não está se pronunciando, então a gente até já está provocando uma reunião com eles para que a gente pacifique esse entendimento. Até porque aqui, ó, esse novo decreto 10.630, ele excluiu a participação da Senasp no processo de doação. Tá? Antigamente a Senasp se pronunciava e colocava a sua prioridade ali. Tá? E aí, isso é importante, tá? Eu volto aqui ao ponto. Então, tem que ter... Deixa eu voltar, desculpa. A decisão judicial tem que ter a descrição do que pretende ser doado. Pode ser arma, munição e outro PCE. Tem que estar lá que não mais interessa a persecução penal. Tem que ter o laudo pericial, tá? Para testar o correto funcionamento das armas e munições. E tem aqueles casos onde a marcação ela foi suprimida, a numeração foi suprimida, tem que ter aí a tentativa de recuperação, que é o exame metalográfico. Tá ok? Isso é importante também quanto à doação. Ainda, né? PCE de uso restrito. A gente vai abater no planejamento estratégico, tá? Às vezes lá uma operação de um batalhão, de uma delegacia, apreender um armamento, né, que pode ser usado aí em favor da instituição, mas tem que ter o aval do órgão central, porque nós vamos abater no planejamento estratégico. E o Exército, ele não dá parecer favorável para aquelas armas que são adaptadas ou montadas, tá? Aquelas armas de fabricação caseira, né? O Exército, ele não dá o parecer favorável. Como também armas adaptadas. Então aqui, né, a gente vê aqui
um mecanismo que geralmente o pessoal usa na pistola Glock, que é para colocar ela no regime automático. Então também a gente não libera essas armas adaptadas. Máquina de recarga. Então nós tivemos aí algumas instituições que nos procuraram para saber sobre máquina de recarga, né? Tem aí interesse em recarregar munição, baratear o seu custo, aí é de acordo com a instituição. Mas o que a gente tem que falar sobre máquina de recarga, tá? Ela é classificada como PCE de uso permitido. As matrizes, né, que são os DAIs, são considerados também PCE de uso permitido. Só que os insumos para recarga de munição, eles vão ser classificados na portaria nominal de calibres. Então, se a instituição quer recarregar, ela tem que comprar os insumos, né, estojo, projétil, espoleta, tem que estar lá no planejamento estratégico. Tá? Porque a gente vai abater. Se não tiver a previsão de insumo, nós vamos abater do quantitativo de munição. Tá? Para cada, né, insumo, né, de acordo com uma munição, a gente vai abater aquele saldo de munição. Tá bom? Isso é importante falar. Porque às vezes a instituição quer comprar a máquina de recarga, vai fazer a sua recarga e a gente vai descontar. Então, quem se interessar em fazer recarga, coloque no planejamento estratégico o insumo, separado daquela munição que já vem pronta. Isso também foi um assunto que nós pacificamos até com a IGPM, que era o filtro e máscara contra gases, né? E aí, depois de uma discussão muito técnica, né, havia uma dificuldade muito grande em comprar filtro, né? Principalmente para as polícias aí de operações especiais. E aí foi decidido que o filtro, tá? O filtro da máscara, ele é um EPI, tá? É similar ao que é usado na indústria química. Mas a máscara continua sendo um produto controlado pelo Exército. Tá bom? Isso é importante. Então, até para fins de aquisição, solicitação para aquisição. Então, não precisa mais solicitar para a IGPM ou para a gente a aquisição de filtro aí para as máscaras que os senhores já têm. E era isso aí que a gente tinha para passar para os senhores, né? Como conclusão, eu deixo essa informação aqui, tá? No site da DFPC, tá? A gente tem lá no lado esquerdo, na aba esquerda, nós temos essa coluna aqui, onde nós temos essa previsão, tá? Então, agendamento de reunião. Então, qualquer dúvida que os senhores tiverem, a DFPC está à disposição. As reuniões podem acontecer por videoconferência. Então, a Polícia Militar lá de Minas Gerais não precisa sair de Belo Horizonte para ir lá em Brasília. Ela pode solicitar um agendamento de reunião para tratar um assunto, né, que interessar aí numa aquisição e fazer uma videoconferência com a gente. Então, entra no site da DFPC, vai nesse ponto aqui, nesse agendamento de reunião, tá? Ali vai aparecer um formulário, tá? Preenche o formulário, coloca a justificativa do agendamento, a pauta da reunião, né? Aí tem ali os dados da instituição e vai sofrer uma apreciação. Então, muita gente deixa de tirar uma dúvida mais incisiva porque não conhece esse caminho, tá? E a gente atende aí muitas instituições, tá? E pra gente é bom atender os senhores, né? É o nosso papel lá, tá? E também, né, a gente ajuda o processo a ficar mais menos burocrático, mais transparente e etc. Tá bom? Agradeço aí a participação de todos. Obrigado aí pela presença. Eu vou ficar aqui à disposição se os senhores tiverem alguma pergunta. Meu time também está aqui à frente para tratar algum ponto específico aí de alguma aquisição dos senhores, tá? Eu vou abrir aqui agora, nós temos aí mais 5 minutinhos, vou deixar aí para os senhores, se os senhores quiserem fazer alguma pergunta. Ou se não, né, a gente pode encerrar aqui e atender os senhores com o meu time, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Ou a gente prefere conversar com o nosso pessoal aqui? Pois não, senhor. Bom dia, coronel. Parabéns aí pela apresentação. A gente atende muitas forças policiais
E eu lembro que na troca da CI para LI, alguns países estranharam a autorização, porque alguns países, por exemplo, como a Itália, precisa da nossa licença para poder autorizar a licença de exportação. Então, eventualmente seria interessante, não sei se por meio de embaixada, fazer contato com esses países e apresentar um novo formato da LPCO, porque é possível que gere problema. Eu lembro que no passado eles exigiam a CI carimbada, né, para poder fazer a autorização de exportação. Como vai mudar o formulário, né? Acho que é importante fazer esse... Eu lembro que na SHOT Show, um ano, vocês chegaram a conversar com a Câmara de Comércio lá dos Estados Unidos e ajustou essa questão da CI para LI. Acho que seria importante dar uma olhada, ver os países, né, que eventualmente precisam disso. Posso até ajudar depois, elencando os que a gente sabe, para fazer essa comunicação. Tá bom, obrigado. A gente vai fazer isso aí, já anotamos aqui. Vamos fazer essa circular para o MRE lá e pedir para elas informar os países aí de relacionamento com o Brasil. Obrigado. Mais alguém? Tá bom. Muito obrigado então, senhores. Estamos aqui à disposição. Se alguém quiser tratar, quiser tirar mais uma dúvida específica, o meu time está aqui na frente. A gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado. Tá? Uma boa feira a todos.